Bom dia. Bom dia a todas, todos e todos. Primeiramente, muito obrigado, Ana Cláudia, pelo convite. Obrigado ao CRB, CFB e toda a equipe que, em nome da Analgisa, que participa da construção dessa mesa, da construção do lançamento desse grupo de trabalho em torno das bibliotecas públicas do país. Como a Raquel bem pontuou, também é um tempo muito comemorativo em prol das bibliotecas, em prol do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de São Paulo, do município. No ano passado também, eu acho que vale lembrar, porque é um passo que essa mesa vai tocando, a gente também vai comentar um pouco sobre isso. O Sistema Estadual de Bibliotecas completou seus 40 anos, então é um tempo de muita... Então, nossa. É que o pessoal não está escutando, você não falar. Agora sentiu. Bom, em torno da mesa a gente vai falar um pouco sobre essas questões. Eu não quero parecer pedante, não quero ser pedante e ficar falando aqui quem é professor Luiz Milanese, quem é professor Leonardo. Então, gostaria que eles se apresentassem. Leonardo Assis por Leonardo Assis. Quem é o Leonardo? Boa tarde. Pode passar o próximo slide. Vamos seguir. Tá. Leonardo Assis, bibliotecário, tá? Sou historiador. Fiz meu mestrado e meu doutorado na Escola de Comunicações e Artes. Trabalho no tema Bibliotecas Públicas e Políticas Culturais. Atualmente sou coordenador do curso de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política, da FESP, aqui de São Paulo. Fiquei muito feliz com as falas ali dos nossos colegas, né, trazendo todos esses profissionais que se formaram na nossa instituição. E venho trabalhando com o tema das bibliotecas públicas e trabalhando no tema das tecnologias. Acredito que muitos de vocês circularam e leram os meus textos aí ultimamente, na defesa da biblioteca pública e da biblioteconomia. Então, esse sou eu. O professor Milanese, poderia se apresentar? Acho que é bom dia ainda, não? Sim. Bom, eu fiz minha carreira toda dentro da Universidade de São Paulo e me aposentei e me transformei em professor sênior, que é uma categoria muito curiosa, porque a gente não ganha nada e trabalha pra caramba. E nesse momento eu estou batendo a cabeça para implantar alguns projetos. Um deles é exatamente a criação de um modelo de biblioteca pública. Minha área preferencial é essa. E isso eu vou dizer daqui a pouco. Nós, bibliotecários que estamos na universidade, minimamente temos que saber o que propor. E na área de biblioteca pública e escolar, nós não estamos sabendo o que propor. Então, estou me dedicando a isso. Agora eu vou me dedicar enormemente a fazer um retrato muito sincero das bibliotecas do Estado de São Paulo, que estão passando por uma crise muito óbvia e de fechamento. Isso é ruim, falando da minha trajetória aqui dentro da Universidade de São Paulo. Eu estou, vamos dizer, na parte final da minha produção e não muito otimista. Isso me dá um peso que eu gostaria de me livrar, mas assim, sempre temos alguma luzinha ainda no fim do túnel. Para ver se todo mundo estava acordado, eu acho. Eu gostaria que tanto o professor
professor Milanese quanto o Leonardo comentassem sobre o que é a biblioteca pública hoje e o que é a sociedade hoje. Esse é o tema da mesa, né? Biblioteca pública e sociedade. Então, minimamente, gostaria que os dois comentassem sobre esses dois termos, de modo que a gente pudesse dar uma entrada e discutir o que essa mesa se propõe. Vamos lá. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, tá bom? Vou levantar. Preparei uma fala para vocês. Vou pedir licença aqui, eu vou falar com a biblioteca pública, que a gente vai comentar. Mas eu precisava preparar uma discussão com vocês numa linha de discutir um pouco o que e como as bibliotecas públicas hoje atuam na formação dos Estados-nação. Tá? Eu vou pedir para a gente discutir, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui e a gente vai pensar um pouco até esse momento que nós chegamos à constituição da nossa divisão de bibliotecas aqui na década de 30. Tá, então, pensando um pouco nessa Constituição e o que são as bibliotecas públicas e por que elas são importantes para a nossa sociedade como um todo, a gente vai fazer uma trajetória na linha do tempo. Tá bom? Passa para mim, por favor. Pode passar. Tá, então, um roteiro aqui que eu trago para vocês, existem... Mais perto? Tá. É um roteiro de fala que eu trago para vocês. Nós podemos colocar a biblioteca pública desde o momento ali na formação do governo romano até os desafios mais contemporâneos com relação à problemática da biblioteca pública em sociedade, com os desafios digitais, as preocupações que temos hoje com todas as tecnologias. Pode passar. Essa minha fala tem uma bibliografia, tá? E essa bibliografia aqui, ela fazendo um conjunto de textos e temáticas, O Infinito em um Junco, da Irene Valerro, História das Bibliotecas, do Frederic Barbier, A Viagem da Biblioteca dos Reis, da Lilian Schwartz, o livro do nosso querido Luiz Milanese, que está aqui conosco, tá? Biblioteca, Bibliotecas no Brasil Colonial, Rubens Valber de Moraes, e a minha dissertação de mestrado, que é especificamente sobre a nossa divisão de bibliotecas aqui, da Prefeitura de São Paulo. Tá? Então, esse é meu plano de fundo. Eu vou passar de uma maneira muito rápida com vocês, mas para que vocês prestem atenção de como as bibliotecas públicas elas são importantes na formação e na criação desses estados nacionais. O primeiro exemplo que nós temos, pode passar, é na formação dos estados, das cidades e estados do governo romano. Tá? O conceito, a proposta de biblioteca pública, ela surge na República Romana, mas ela só é efetivada de fato no Império. E essa capilaridade da biblioteca em si, ela é utilizada como um reforço de identidade cultural que foi colocado para a unificação do Império Romano e para a constituição de uma simbologia de uma determinada sociedade. Pode passar. Na Idade Média, essas cidades-estados se separam, começam a conformação dos seus estados. Temos aí as bibliotecas, elas passam a fazer parte dos seus mosteiros, guardiões do saber, o acesso limitado, essa história que a gente já conhece, e tem o surgimento das universidades. Pode passar. Portugal se torna uma potência global. E para ela se tornar uma potência de um Estado-nação, ela cria uma rede de bibliotecas. Tá? Então, todo aquele conteúdo, aquela informação, aquele conjunto de mapas, relatos de documentos, são armazenados em um lugar específico, uma instituição específica, que são as suas bibliotecas, e Portugal se constitui como uma potência naquele período da expansão ultramarítima. Tá? Pode passar. Revolução Francesa. Mesma coisa. França
se torna ali um expoente no momento que ela tem ali a queda de um governo absolutista, tem em si uma preocupação com a educação e há um momento de expansão das suas bibliotecas também. Então nós temos aqui mais um Estado-nação forte que se coloca suas bibliotecas, as suas bibliotecas públicas em prol do desenvolvimento da sua sociedade. Estados Unidos. Período pós sua independência, 1776. As bibliotecas públicas surgem no momento da independência dos Estados Unidos e elas ganham assim uma expansão que tem de fato uma preocupação política de construir esses espaços para discussão, geração de uma sociedade com preocupações dos seus valores democráticos e cívicos. Essa rede hoje de bibliotecas públicas nos Estados Unidos conta com mais de 9.000 bibliotecas, sendo que em Nova York tem mais de 1.000 bibliotecas públicas. Mais um Estado-nação forte que se fortalece com quem? Com as suas bibliotecas. Pode passar. Inglaterra. Inglaterra se torna uma potência mundial no século XIX, devido à questão da industrialização, dos processos e tudo mais. E é na biblioteca que se institucionalizou a primeira legislação de biblioteca pública, como nós conhecemos hoje, nessa perspectiva de sistema, de um financiamento do Estado, uma preocupação constante. Ali, num momento de desenvolvimento social e uma era industrial, preocupada com o desenvolvimento do trabalho, do lazer, da cultura, tem-se essa emergência e a biblioteca aparece de novo como uma instituição presente nesse Estado-nação. Alemanha também. A Alemanha se constitui e ela procura criar, a partir da sua unificação e da preocupação linguística, uma série de equipamentos públicos, dentre eles as bibliotecas, para a construção dessa identidade nacional, que desemboca depois também num controle de um conteúdo que desemboca ali durante o fascismo e também durante as preocupações com relação ao nazismo. Novamente, a biblioteca se coloca ali como uma instituição de fortalecimento de um Estado-nação. União Soviética, da mesma forma. A biblioteca pública é pensada como uma rede para alfabetização, propaganda e unificação ideológica. Mais um momento, um espaço-tempo, um Estado-nação, uma força, e que coloca a biblioteca no centro desse desenvolvimento. Na China contemporânea, se vocês já pararam para pensar, assim, isso aí eu coloco aqui para vocês. Esse é um nicho que a gente tem pouca informação, né? Como que as bibliotecas públicas desenvolvem seu trabalho na China? Temos mais de 3.210 bibliotecas públicas, tá? Esse é o número de 2020. Hoje eles têm uma preocupação com relação ao desenvolvimento dos acervos digitais. Então, é uma nação potente que se coloca e que coloca a biblioteca como uma preocupação do seu fortalecimento e transformação social. Brasil. E aí a gente entra no contexto do Brasil. Tá? O Brasil tem-se a preocupação com a biblioteca pública. No período colonial, as bibliotecas surgem com as ordens religiosas, mas essa discussão realmente só ganha destaque no século XIX, com a nossa vinda da Biblioteca Real de Portugal, e esse marco político das nossas bibliotecas públicas acontece depois, realmente, da nossa proclamação da República, que está no marco temporal muito próximo da criação da nossa Biblioteca Pública Municipal aqui de São Paulo, a partir do acervo da Câmara Municipal. Então vejam que esse espaço-tempo é muito pequeno, muito pequeno. E nesse espaço-tempo, o grupo de modernistas se articula a partir do Mário de Andrade, Rubens Balber de Moraes, um
grande número de intelectuais, Paulo Duarte, Sérgio Millier, que desenvolvem uma proposta de um departamento de cultura para a cidade de São Paulo, aonde a biblioteca aparece como uma das instituições centrais no desenvolvimento de um projeto político. Tá? Toda essa discussão, agora vai ser super bacana, que eu vou ilustrar um pouco o que você mostrou. Tá? Discutir toda essa expansão da divisão de bibliotecas e essa ideia de se criar uma rede de bibliotecas no meu mestrado. Pode passar. Havia um contexto político, né, na disputa aqui entre o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. O Partido Constitucionalista ganha essa luta, essa batalha, e com isso o grupo ali de modernistas faz parte também desse grupo político e passa a integrar os agentes do Estado naquele momento. O Departamento de Cultura tem uma gestão anterior, e esse é um retrato da prefeitura antes da gestão do Paulo Duarte. Era uma organização totalmente todas as instâncias estavam diretamente ligadas ao expediente do prefeito. Tem-se uma burocratização, um aumento de uma perspectiva muito mais administrativa e racional de como utilizar essa máquina do Estado a partir desse momento que o Armando Salles de Oliveira assume o governo, e com isso o prefeito Fábio Prado traz uma nova constituição de forma de organizar os departamentos e as instituições dessa cidade. São Paulo, então, como nossos colegas já trouxeram aqui, cria o Departamento de Cultura a partir do ato 861. A cidade toda está nesse processo de construção, de criar novos espaços, novas identidades. Pode passar. E o Departamento de Cultura, ele nasce por meio do decreto com essa proposta de organizar bibliotecas públicas de forma a contribuir eficazmente para a difusão da cultura em todas as camadas da população. Então, aqui, veja que interessante, a gente sai dessa linha do tempo histórico dos diferentes estados-nação, e nós temos aqui uma atuação política acontecendo na nossa cidade de São Paulo. Pode passar. E esse passa a ser a nova estrutura dessa prefeitura, por meio do prefeito Fábio Prado. E a gente ganha aqui, nesse momento, a criação do Departamento de Cultura, e dentro desse Departamento de Cultura, a gente tem aqui um espacinho para a nossa divisão de bibliotecas. É um marco realmente muito importante para a nossa sociedade, esse momento que se constitui de uma presença real ali, frente às legislações e a toda essa burocracia do Estado, uma rede de bibliotecas na nossa cidade e no nosso país de uma maneira, numa confluência com os interesses políticos de desenvolvimento de São Paulo e também do nosso país. Uma questão interessante aqui é que foi utilizado um artigo da nossa Constituição Federal do momento para obter recursos financeiros para alimentar esse Departamento de Cultura e, obviamente, a nossa divisão de bibliotecas. Então, esse entendimento jurídico foi super importante na época para colocar em voga o trabalho com relação ao nosso Departamento de Cultura. Pode passar. E essa luta orçamentária realmente traz os seus frutos, tá bom? E os seus frutos vocês vão ver um pouco aqui agora, tá bom? Um pouco de modo de ilustrar. Esse aqui é um espaço da Biblioteca Infantil, que foi coordenado pela Lenira Fracaroli, a parte onde eles passavam os filmes e as diferentes películas para as crianças. Pode passar. Nosso sistema de bibliotecas, então, surge com essa rede, com essa biblioteca infantil, a Biblioteca Pública Central, tinha a nossa querida biblioteca circulante e as bibliotecas populares. Tá? Então, são essas quatro segmentos de biblioteca que surgem nesse momento de criação do nosso Departamento de Cultura e da nossa divisão de bibliotecas. Aqui, só um momento pode passar, João.
do nosso ato municipal, né, onde traz toda essa divisão e a forma que esse sistema e essa divisão funcionaria. E aqui algumas imagens e algumas ilustrações desse projeto que foi colocado. E a gente tem muita documentação na Biblioteca Infanto Juvenil desse material. Então aqui, gente, ilustrando o que a Raquel acabou de falar. Tá bom? A Lenina Fracaroli, ela faz o trabalho dela no Instituto Caetano de Campos, o Mário de Andrade e o Rubens Borba de Moraes têm informações sobre esse trabalho, e aí ela passa a desenvolver essa atividade no Departamento de Cultura. Pode passar. Essa daqui é foto da inauguração da Biblioteca Infanto Juvenil. Tá? A Lenira está aqui, né? O nosso Mário de Andrade, o nosso Rubens Borba de Moraes, aqui o Mário de Andrade assinando alguns documentos referentes a esse momento de inauguração da Biblioteca Infantil. A Lenira desenvolve um trabalho fantástico. Tá? Assim, a gente tem que realmente ficar muito feliz com tudo que ela desenvolve. Ela desenvolve um organograma para a Biblioteca Infantil, diferentes setores, diferentes atividades, tem até acompanhamento psicológico aqui das crianças nesse trabalho da Lenira. E aqui são as atividades. Veja que interessante, nós estamos falando da década de 30, e essa mulher coloca um trabalho realizado de diferentes frentes, né? A partir de ações com encontro com escritores, exibições de filmes, peças teatrais, salões de jogos, criação de jornais. Veja que projeto potente ali, né, que a Lenira coloca no desenvolvimento dessa biblioteca infantil. A Biblioteca Municipal, vocês já comentaram um pouco, ela surge desse acervo da Biblioteca da Câmara, ela tem um projeto de atualização e renovação do seu prédio, que depois vai ser colocado em prática, não é na gestão do Departamento de Cultura, do Rubens Borba de Moraes. Pode passar. Mas é interessante a gente buscar entender que quando o Rubens Borba de Moraes entra como diretor ali da Biblioteca Mário de Andrade, ele traz com ele uma série de processos administrativos que não existiam. Ele passa a construir uma vida institucional dessa biblioteca a partir de uma documentação. Então aqui é um registro de materiais utilizados, livro de tombo, e toda essa técnica que eles foram estudar fora, eles trouxeram para cá e implementaram na nossa biblioteca municipal. Pode passar. Esse é o projeto da Biblioteca Municipal, que depois foi colocado em prática, ainda cheio de modificações, mas ele foi colocado em prática depois pela próxima gestão. Alguns objetivos, a gente tem um outro segmento que é a biblioteca circulante, que era uma biblioteca que realmente circulava na cidade. Pode passar, João. O famoso carro Ford, que foi adaptado com acervo e que ia para os parques e para algumas regiões, e abria ali aquele espaço para os leitores terem acesso a todo esse conteúdo, que era do acervo da nossa biblioteca central. Pode passar. Aqui é o projeto da biblioteca circulante, do carro que foi adaptado, a Ford doou alguns veículos e eles adaptaram para compor esse acervo, levar esse acervo, e também tinha toda uma organização espacial para colocar as cadeiras, mesas, e levar toda essa informação para os diferentes cantos da nossa cidade. Um outro projeto que seria colocado em prática pela divisão de bibliotecas, que era muito a ideia do Mário de Andrade, era a questão da biblioteca popular, que hoje nós entendemos muito próximo da concepção de uma casa de cultura, de um centro cultural. Essa ideia não foi colocada em prática, mas uma biblioteca com espaços hoje, né, de recreação, shows e outras atividades. Então, também estava presente nesse momento da nossa divisão de bibliotecas. Pode passar, tá? Então, alguns apontamentos importantes aqui com relação a esse momento. Uma participação ativa dos profissionais nesse ambiente público. Então, o Rubens Borba de Moraes esteve à frente, a Lenira esteve à frente, e essa necessidade de estar junto com esse corpo político no desenvolvimento das ações. Então, é necessário ficar próximo, né, desses agentes políticos para a formulação dessas estruturas e desses meios de execução das atividades. Gestão e visibilidade, entendimento de orçamento, leis para resguardar ali as atividades da biblioteca, e também uma questão de comunicação. Uma colega ontem falou conosco aqui
sobre a questão da comunicação. Como é importante desenvolver atividades e colocar essas atividades em diferentes espaços para que eles possam circular. E, de fato, um impacto social, participar da formulação dessas políticas culturais e colocar as nossas bibliotecas como agentes importantes. E a nossa divisão de bibliotecas da Prefeitura de São Paulo, ela promoveu, então, esse projeto todo ambicioso de construção aqui na nossa cidade de São Paulo, para, de fato, desenvolver uma iniciativa de colocar a nossa cidade como à frente ali de um projeto para desenvolvimento, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país como um todo. Então, esse é o plano de fundo de toda essa nossa discussão. Aqui só um quadro comparativo do que eu mostrei para vocês, mostrando aqui quais foram os tipos de biblioteca, como eles criaram a partir dessa linha do tempo. Então, essa é a nossa perspectiva de como as bibliotecas elas têm uma importância enorme nessa formação desses estados-nação. Pode passar, João. E hoje a gente tem algumas outras questões frentes a esse novo momento, né? A questão dessa globalização, esse acesso dos conteúdos, das informações que perpassam hoje os nossos espaços físicos. Temos uma discussão sobre as questões relacionadas ao digital, essa identidade nacional, os acervos são nacionais ou não são, de que forma os nossos conteúdos podem ser acessados de forma remota pelos nossos usuários, e também temos que pensar nessas novas comunidades e interesses que não estão mais localizados só no nosso estado, na nossa cidade, no nosso estado, mas que rompem essas barreiras. Para a gente ir encerrando aqui, alguns desafios contemporâneos, essa questão da globalização, digitalização, pensar numa diversidade cultural hoje da biblioteca pública, totalmente importante. Temos preocupações com relação a financiamento e sustentabilidade, isso já foi levantado aqui por diferentes falas. Indico para vocês, eu realizei uma atividade na FESP sobre sustentabilidade em bibliotecas públicas, está no YouTube esse vídeo. Foi uma atividade muito interessante e eu falo um pouco sobre essa questão de buscar formas de deixar os nossos equipamentos, as nossas instituições, nessa perspectiva de uma sustentabilidade econômica. E também, né, como nós estamos vivendo nesse momento de emergência das discussões digitais, uma preocupação com a privacidade dos dados dos nossos usuários. João, está acabando, vai lá. Então, para a gente fechar aqui, as bibliotecas, nessa perspectiva de um Estado nacional, elas estão relacionadas e são locais de construção dessas identidades. Então, vendo aqui, passando por toda essa linha histórica e desenvolvimento de diferentes nações, nós podemos observar, elas atuam sim como instrumentos de poder e de forma a construir todo aquele imaginário daquele espaço, e elas são de fato espaços de transformação. Pode passar, João? Para eu fechar aqui com vocês, as bibliotecas elas são instrumentos ativos na formação do cidadão. O nosso sistema de bibliotecas, a nossa divisão de bibliotecas, ele está nesse papel de difusão e consolidação dos nossos estados-nação, e é necessário, então, cada vez mais que as nossas bibliotecas públicas ganhem espaço nas diferentes discussões, e com isso nós precisamos pensar. Nós estamos aqui hoje num evento de comemoração dos 90 anos, certo? E o meu desejo, mostrando e terminando com vocês essa foto maravilhosa aqui do Salão de Jogos da Biblioteca Infantil, é que nós possamos nos encontrar para comemorar o nosso aniversário de 100 anos da nossa divisão e do nosso sistema de bibliotecas públicas municipais. Sempre nessa perspectiva de que nós estamos realmente nessa linha de frente dessa construção do Estado e de pensar a biblioteca como uma instituição que ela é realmente uma instituição transformadora da nossa sociedade. Bom, e é isso. Bom, acho que tangenciou bem essas questões do que é a biblioteca pública e do que é a sociedade hoje, e até mesmo já puxou um pouco do que eu ia perguntar no final sobre
um ideal de biblioteca pública para a contemporaneidade, mas eu passo para o Milanese para tangenciar as duas questões também. Bom, se vocês não ouvirem, por favor, reclame que eu aumento o volume aqui. Hoje eu resolvi, depois de muitos anos, ser menos professor e mais pregador. Não sei se eu estou achando que ser professor não tem levado a muito do que eu desejava, e talvez a pregação possa ser mais útil nesse momento. Aliás, eu lembro de um pequeno xiste, uma historinha de um pregador que estava no templo com a Bíblia na mão, pregando, e tinha um fiel dormindo na plateia. Ele olhou, fechou a Bíblia, jogou na cabeça do fiel e disse: se você não quiser ouvir a palavra de Deus, sinta-a. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, quando as palavras não funcionam mais, você resolve partir para o tapa. Isso é uma tendência normal até na política, isso ocorre, né, com muita frequência. Bom, eu queria fazer antes um pequeno retrospecto, como é que eu funciono em termos de trabalho. Quando eu tenho uma dúvida na cabeça, eu vou atrás de informação, junto informação, até resolver essa dúvida. Tá? Aí, normalmente, eu escrevo a minha resposta e parto para a vida e vejo que as minhas respostas não resolveram. Aí eu volto para a universidade, para os artigos, para os livros, para refazer as coisas. Tá? Então é um movimento pendular entre dúvida, resposta, isso é constante. Quando eu me formei, o último ano na Escola de Comunicações e Artes da USP, eu tive uma tremenda crise, porque eu achei que o curso não me deu nada. Falei, meu Deus, eu saí da minha cidadezinha, vim para cá, para a USP, e eu termino um curso e estou me sentindo sem nenhuma arma, sem nenhuma força na mão para fazer alguma coisa. O que está errado aqui? Aí eu resolvi ficar reprovado no último semestre. Os professores davam prova, eu escrevia discurso nas provas, essa prova não tem sentido, por isso. Enfim, eu perturbei tanto que me davam 6, 7, 8, e eu acabei me formando à revelia. Nesse período eu escrevi um texto que tinha um nome muito esquisito para aquela situação de um curso de biblioteconomia. Conceito de universidade e cursos de biblioteconomia. Não mostrei para ninguém, unicamente foi para o meu gosto tentar entender o que acontecia com o curso e comigo dentro daquele curso. Passado 40 anos, eu resolvi retomar esse pequeno texto de 8, 10 páginas e escrevi 1005 páginas para entender por que a minha área excluiu dois dos maiores públicos potenciais, os escolares e o público de um bairro ou de uma cidade. O que aconteceu com a biblioteconomia para ter feito essa exclusão? A resposta não é fácil. Primeiro, eu considerei que
A história da educação brasileira explica a ausência de biblioteca. Muito mais do que a história da biblioteconomia. Porque se você começa a olhar com atenção, desde a primeira Constituição, de 1823, como é que a educação aparece lá? E vai buscando toda a documentação até chegar neste momento. Você vê que o perfil da educação, ela em si, ela bane a biblioteca. A educação nossa é fundamentada até hoje, inclusive na universidade, no discurso. E onde as pessoas ouvem um discurso, as crianças ouvem um discurso, ou às vezes leem um livro que eles chamavam do livro adotado, e tem que fazer o quê? Reproduzir o discurso. Se você reproduz o discurso perfeitamente, você é aprovado. Se você não reproduz o discurso perfeitamente, você vai ter uma nota baixa ou vai ser reprovado. Essa prática exclui totalmente a biblioteca. Porque na biblioteca você vai ter múltiplos discursos. E você vai ter que tomar decisões sobre quais discursos são mais importantes para você. Então, numa educação do discurso único, que eu cito sempre, a expressão latina, magister dixit, não precisa de biblioteca. Então, a biblioteca, ela começou a ser excluída da educação. Tá? Bom, às vezes a gente acha que é governo que não quer fazer biblioteca. Às vezes nós temos razão que o governo é um aliado de quem não quer fazer biblioteca. Mas a gente tem que olhar com muita atenção o que acontece na educação brasileira. Onde a pesquisa foi uma questão que me perturbou. Da onde que apareceu essa pesquisa? Vocês aqui têm menos de 40 anos, então vocês não sabem o que aconteceu. De repente, as bibliotecas começaram a ser invadidas por escolares. Tá? Ninguém sabia o que estava acontecendo para escolar ir para a biblioteca pública. Descobre-se o quê? Que uma autoridade em Brasília, num documento em Brasília, definiu que os estudantes deviam fazer pesquisa. O que ocorreu? Estudantes copiavam o que encontravam nas enciclopédias e entregavam. Então, quer dizer, a ideia da pesquisa se transformou novamente em reprodução, em cópia. Ou seja, o escolar, ele deixou de fazer os exercícios de conflitos de pensamento, que é um exercício que pode começar uns 6, 7 anos, 10 anos, pode começar e vai entrar na vida adulta, que vai estourar no momento em que a gente faz escolhas, todas as escolhas, principalmente as políticas. Tá? Nesse aspecto, a biblioteca pública ausente é um dos fatores que contribuíram para que as pessoas deixem de fazer o jogo que lá no campo filosófico se chama de dialético. Tem isto e aquilo, juntar os dois e partir para um terceiro. Aonde se faz isso? Na biblioteca. Se não tem biblioteca e tem um professor que quer a reprodução, que eu chamo de pedagogia do papagaio, não vai haver conflito, não vai haver exercício intelectual, não vai haver capacidade de fazer escolhas.
Vocês estão sentindo como isso para o Brasil de hoje é extremamente importante? Bom, segundo, só para lembrar, como é que o governo agiu e age até hoje em relação às bibliotecas escolares? Doando livros, que tem um monte de livros, tem uma sala fechada com milhares de livros e os livros estão ali e depois tem uma goteira, fica tudo empolerado e joga fora os livros e doa mais livros. São milhões e milhões e milhões de livros doados, livros mudos, que não são utilizados. Por quê? Porque não tem o sentido do livro na pedagogia do papagaio. Bom, o que aconteceu na pública, que é a minha área mais de eleição, que eu gosto? Castilho está aí, nós começamos praticamente juntos, numa cidadezinha pequena, fazendo uma biblioteca. Tá? Então, quando eu fiz o curso, praticamente não existia biblioteca pública já. Quando eu era estudante, tinha assim, olha, você usa o Dewey, você, na catalogação, essas regras, assim, então você ficava fazendo operação mental para transferir aquilo para uma biblioteca pública. E, enfim, naquele período já existia em bibliotecas de países mais desenvolvidos aqueles que chamavam de animação cultural, não era nem ação cultural, usava-se animação cultural, ou seja, as bibliotecas organizavam atividades culturais nos seus recintos. Mas a gente sabia disso como se fosse uma atividade justaposta e não integrada à biblioteca. Tá? Então, tinha lá um programa cultural paralelo à biblioteca. E eu sempre tentei entender o porquê e como se justifica atividades culturais em biblioteca. Você colocou aí o livro da Irene Vallejo, que eu recomendo assim, enfaticamente para todos aqui, que se chama O Infinito no Junco, em que ela começa a trazer os elementos lá dos anos 300 anos de Cristo, até antes, da Grécia, que era um central do pensamento na época. Quando o primeiro ator, ou o primeiro o escritor de um texto dramatúrgico, ele passou a ter a possibilidade de registrar o seu pensamento em folhas de papiro. Porque antes da escrita, os atores decoravam os textos uns ouvindo os outros. No instante em que houve esse primeiro registro naqueles rolos, né, e esses rolos de papiro eram guardados numa caixa, essa caixa se chamava biblioteca. Quer dizer, a caixa que guardava papiro, surpreendentemente se chamava biblioteca. E aí teve a biblioteca de Alexandria, que saiu da cabeça de um Ptolomeu, que achou que deveria reunir todos os papiros existentes no mundo. Durou até 300 anos depois de Cristo, e essa biblioteca reunia não só esses textos escritos em papiro, mas reuniam os sábios da época, que faziam um cotejo entre papiros, produziam um papiro definitivo da Odisseia, trabalhavam com
astronomia, em todos os campos da ciência, muito forte, a história, a literatura, e era a maior coleção que existia na época. O papiro, num determinado momento, se transformou em pergaminho, que era a base feita com pele de animal. E já nas proximidades da Renascença, com o papel e a imprensa, foi possível passar os textos de uma maneira mais fácil, e hoje esses textos estão na memória dos computadores. Então eu vejo uma linha nítida, direta, entre o primitivo papiro e hoje a memória do computador como o elemento que suporta a informação ou conhecimento. Então, vamos pegar um dramaturgo grego, o Aristófanes, que tem lá um monte de peças, inclusive algumas encenadas até hoje, como Lisístrata, ou a Greve do Sexo. O primeiro texto de Lisístrata foi em papiro. Depois ela foi transformada num pergaminho. De pergaminho virou papel e imprensa. E hoje você tem acesso facílimo a Lisístrata. Nessa linha existiam pontos de sustento dessa transmissão, que eram as bibliotecas. Então, as bibliotecas, durante 2.500 anos, elas foram o ponto de sustento da transmissão do conhecimento. Quer dizer, nesse momento, caiu uma ficha. Nós, enquanto bibliotecários, somos os pontos de sustento dessas linhas de transmissão do conhecimento. No século XIX, quando os primeiros antropólogos saíram da Europa para as ilhas do Pacífico ou para a América do Sul para trabalhar, estudar as sociedades primitivas, como se dizia, eles olhavam essas sociedades em busca de detectar o conhecimento deles. Como na Europa o conhecimento se chamava cultura, o conhecimento do Nhambiquara, no interior do Mato Grosso, era a cultura Nhambiquara. Claro que há diferenças enormes entre as sociedades, o desenvolvimento e tecnologia dessas sociedades, e permitiu que a nossa sociedade entendesse toda essa herança começada na Grécia e fosse enriquecida passo a passo, ano a ano, século a século, até chegar aqui. Ora, todo esse conhecimento recebeu essa denominação genérica, cultura. Então, o que nós fazemos hoje com uma biblioteca pública é ser mais um ponto de sustento da transferência de conhecimento, ou seja, da cultura. Ponto. Fechou o raciocínio. Fechou o raciocínio. Então, quando eu organizo uma apresentação musical na biblioteca, ou uma palestra, ou uma exposição, eu estou trabalhando com aquilo que é reconhecido como cultura. Mas eu posso dizer que eu estou trabalhando com conhecimento. Tá? Então, eu estou aqui sustentando mais um movimento do conhecimento que se amplia e se transforma. Nesse sentido, é claro que as
bibliotecas públicas, elas funcionam como esses sustentos dessas linhas de transmissão. Alguém me perguntou um pouco antes desse meu livro qual é o nome. Ele não está definido ainda por questões editoriais, mas um nome que eu tentei colocar lá, mas acho que não vai ser, é o seguinte: informar, verbo bitransitivo. Tá? Ou seja, você informa o que a quem. O que é parte do conhecimento. A quem é um determinado grupo humano que você detecta que precisa disto ou daquilo. Tá? Bom, hoje nós temos um cenário meio de terra arrasada em relação tanto à biblioteca escolar quanto à biblioteca pública. Eu vi na minha trajetória, eu vi esse fenômeno ocorrer sem que fossem tomadas qualquer, vamos dizer, medidas para mudar essa trajetória. Por que as bibliotecas escolares e bibliotecas públicas foram perdendo espaços, pelo menos em termos daquilo que a gente entenderia como boas bibliotecas públicas, boas bibliotecas escolares? E aí eu cheguei a uma conclusão meio desconfortável. Essa exclusão, ela não se deu na cabeça dos políticos. Nós não somos vítimas dos secretários de educação, dos ministros. Nós também somos os motivadores dessa situação. Eu sou professor de universidade e eu sei claramente, dolorosamente claro, que a biblioteconomia excluiu a biblioteca escolar e a biblioteca pública. Não se trabalha em termos de pesquisa. Vocês podem examinar os programas de pós-graduação, parece que está tendo até alguma mudança, mas durante décadas você não tinha pesquisa em biblioteca escolar. Você não tinha pesquisa sobre biblioteca pública com todos esse conjunto de problemas que ambas trazem e que precisam ser equacionados. Por que a biblioteconomia excluiu? Isso está muito claro na minha cabeça. Tanto a biblioteca pública quanto a biblioteca escolar, em oposição à informação científica, foi sempre vista como fácil. Fácil. Mas aí é uma falácia. Porque a biblioteconomia está centrada na ideia de organização. Ela não está olhando para quem é essa organização. E quando você olha para quem, você vai ver um monte de escolar, crianças e adolescentes, que é um público extremamente complexo. E a gente tem que escapar essa concentração de quase 100% na organização e olhar o público e tentar criar interação entre o que eu organizo e essas pessoas. Eu acabei de falar agora até essa frase, que um estudo de biblioteca escolar é muito mais importante você conhecer Piaget do que conhecer Dewey. Então, está aí o desafio. Mas hoje eu vejo que a pós-graduação e a produção científica na área, gente, é uma coisa assim
pavorosa. Fala de tudo, mas não fala desse país e suas mazelas. Pesquisam coisas incríveis e não pesquisam por que nós estamos patinando. Aí nós entramos naquele primeiro trabalhinho meu, conceito de universidade. A primeira universidade vista, entendida como moderna, ela ocorreu numa região da Europa que se chamava Prússia. A Prússia, no começo do século XIX, foi invadida pelas tropas napoleônicas. E os franceses humilharam os prussianos, que eram considerados grandes, disciplinados, guerreiros, organizados, foram humilhados. O rei da Prússia convocou o pensamento, a massa crítica prussiana e falou: o que está acontecendo com o nosso país? Eles trabalharam e apresentaram uma proposta de reforma da educação, começando no topo com uma universidade. Na época era a Universidade de Berlim, hoje é a Universidade de Humboldt, que era o que liderava essa movimentação. Essa universidade é que tinha que responder essa pergunta: o que está acontecendo com o nosso país? Na área de biblioteconomia, nós teremos que responder o que está acontecendo com as políticas públicas de educação, de cultura, o que está acontecendo com os educadores e o que está acontecendo conosco. Tá? Eu sou de uma profissão que numa vida eu tive 3 identidades. Eu entrei numa escola para ser bibliotecário. No 2º ano, eu vi que eu não ia ser bibliotecário, eu ia ser documentalista, porque tinha uma guerra feroz entre documentalistas e bibliotecários. Passado mais um tempão, eu não seria nem bibliotecário, nem documentalista, eu seria cientista da informação. Mas, meu Deus, mudar 2 vezes, 3 nomes diferentes, o que nós somos? Tá? Então, tem uma crise, a biblioteconomia, ao invés de se olhar e se reorganizar, se recompor, ela muda de nome. Então, tem o menor sentido uma profissão que nem se aceita na sua tarefa básica, que é a transmissão do conhecimento. Eu, correndo todos os riscos, eu voltei com toda a força, aliás, nunca abandonei, mas voltei com toda a força, sem nenhum medo de sofrer todas as represálias possíveis, a me identificar como a pessoa que trabalha com bibliotecas. Ponto. Eu não sou cientista da informação. Se eu estou fazendo alguma forma de ciência, é das bibliotecas. A ideia, assim, que é muito comum nos cursos de biblioteconomia, é que não há mercado. Mas então é um círculo vicioso. Nós não formamos pessoas especializadas em biblioteca escolar, não se produz bibliotecas visíveis, boas, portanto não há nenhuma política para a biblioteca. Então ficamos assim. Não há emprego na área de biblioteca escolar, não há emprego na área de biblioteca pública, portanto, a universidade não existe. Não existe para atender às demandas de mercado, principalmente uma universidade pública. Ela existe para criar demandas novas.
E por incrível que pareça, a gente está dizendo, biblioteca escolar é uma demanda nova. É uma demanda nova que nós precisamos recriar por meio de pesquisa, por meio do ensino e formar pessoas especializadas. Bom, agora, por que a biblioteca saiu das políticas de cultura? Ela existe, ela está presente, nominalmente ela está lá. Mas nós não temos hoje, de fato, uma política forte de apoio às bibliotecas públicas, que pode se dar de diversas maneiras. Então, a velha dúvida. A biblioteca pública desapareceu das políticas culturais porque a cultura desapareceu das bibliotecas. E quando você fala cultura desapareceu das bibliotecas, você está se referindo àquilo que essas bibliotecas poderiam efetivamente fazer e que não fazem. Hoje nós temos o sistema de bibliotecas públicas em que eu tentei fortemente fazer isso. Temos hoje em São Paulo esse tipo de atividade aqui nas redes. Tem bibliotecas pontuais que fazem, sobrou ainda algum resquício do trabalho do sistema de bibliotecas, tá? Fazer exposições, encontros com escritores, mas ainda a gente está falando muito baixo. Temos que falar muito mais alto, e temos que falarmos tão alto que serão obrigados a nos ouvir. Agora, não é cobrar apenas dos governantes, né? Até eu escrevi aqui no último, os governos são menos informados que os bibliotecários quando se trata de biblioteca. Vocês concordam? Então, vamos parar de dizer que o governo está cortando a biblioteca. Nós que estamos cortando a biblioteca. Quando a gente elimina a biblioteca de ensino e pesquisa, por exemplo. Bom, pessoal, eu levantei acho que mais problema do que resposta, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que foi uma grande aula, mas nesse pêndulo, como você disse, Milanese, entre pergunta e resposta, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu acho que não tem como discutir biblioteconomia, biblioteca pública, ciência da informação, que seja sociedade, todos os assuntos nesta ordem, sem desenvolver e sem envolver determinadas questões políticas. E, nesse sentido, gostaria que tanto Milanese quanto Leonardo comentassem um pouco dessa relação sobre política e biblioteca, sobre política e biblioteconomia, sobre políticas culturais e bibliotecas, que de uma certa maneira se tangenciou agora. Essa relação, essa confluência entre as políticas e esse fazer profissional, eu trouxe aqui para vocês na minha fala, mostrando esse papel fundamental da biblioteca nessa transformação e nessa construção desses estados-nação. Então, de fato, é fundamental que, enquanto formação, nós tenhamos contato e discutimos essas relações entre as políticas e as nossas construções desses locais, dessas instituições que são as bibliotecas. Reforçando aqui um pouco essa fala do professor Luiz, cada espaço-tempo que eu trouxe aqui na minha fala, ele é um campo infinito de discussões e temáticas ainda inexplorados. Tá? Então, essa angústia que o professor Luiz traz com relação à biblioteconomia, esse não reconhecimento de que somos ciência, também é uma angústia minha. Tá?
E nós temos ainda muitos espaços para discutir e desbravar, como vocês viram aqui na minha fala. E por quê? Porque essa interação da biblioteconomia e da biblioteca, ela acontece com a sociedade. E a sociedade, ela se transforma ao longo do tempo. Então nós temos na nossa mão um conteúdo e um objeto de estudo permanente e que nos possibilita nos colocar sempre de uma forma atualizada e presente na discussão das nossas bibliotecas, das nossas políticas e do nosso fazer profissional. Tá? Então, em relação com o governo, eu usei muito no contar no sistema de bibliotecas, eu te contei isso, o verbo seduzir. Seduzir vem do latim seducere, que significa tirar do caminho. Se um governo está desencaminhado em relação a bibliotecas, nós temos que seduzi-lo, tirar desse caminho. Agora, para tirar do caminho, nós temos que ter o que mostrar. Eu me recordo sempre aquele esforço dos bibliotecários para que o governo instituísse a obrigatoriedade de biblioteca escolar. Eu fiquei num pêndulo assim, isso é interessante, mas nós sabemos fazer biblioteca escolar? Sabe? Então, quer dizer, não adianta você pressionar o governo sem ter o que mostrar. Hoje a biblioteconomia está assim. Eu faço um desafio. Nós não sabemos fazer biblioteca escolar. E como é que nós vamos ensinar? Porque a biblioteca escolar, hoje, ela é extremamente complexa. Então, a gente precisa dar os nossos, ou chute na canela, quando necessário, mas temos também que ter o que mostrar. Nesse sentido, eu até recomendo que, pelo amor de Deus, pessoal, tem que começar os nossos órgãos, conselhos, começar a dar uma checada nas universidades públicas. 90% hoje da formação bibliotecária sai de universidades públicas. Tá? É um número muito pequeno da área privada. Então, esses cursos têm que ser questionados. Eu tentei fazer um fórum lá para discutir isso, e eu vi assim, a perplexidade dos meus colegas professores. Assim, o que nós vamos ensinar para dar uma resposta para o país? Sabe? Essa passagem muito clara da biblioteca Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele criou um modelo de biblioteca com Rubens Borba de Moraes muito mais avançado do que nós fazemos hoje. Os dois criaram um modelo assim, uma coisa surpreendente. Tá? Bom, nós não... aliás, por que não foi implantado? Porque o Estado Novo chegou e cortou tudo. Tá? Na época, o que aconteceu foi isso. Então, de repente, essa ideia das bibliotecas, como ele chamava de bibliotecas populares ou bibliotecas operárias, que eram bibliotecas periféricas planejadas aqui para São Paulo, essas bibliotecas foram cedendo o espaço para a informação científica. Agora, quem determinou isso? Na época foi a ideia de que o Brasil precisava ter um desenvolvimento científico, porque
a bomba atômica de Hiroshima, que os Estados Unidos tinham, a Rússia passou a ter e que o Brasil precisava ter. E aí entramos num período de valorização da informação científica. Nada contra a informação científica, mas cuidado, nós estamos construindo uma casa pelo telhado. Como é que vai haver o desenvolvimento científico se você tem uma má educação de base? O período duro da ditadura foi inteiramente voltado para a informação científica, e não é à toa isto. Você pega toda a documentação da época, é nítido isto, é nítido. Então tá, a informação científica, que hoje é o universo aí da ciência da informação. Eu não sei como ciência da informação vai estudar a biblioteca pública ou escolar, mas a gente está esperando que aconteça alguma coisa. E que volte, inclusive, que a gente dê os nomes corretos às coisas. Tá? Então, o governo, você tem que ter uma paciência de Jó e a força de Hércules. A paciência de Jó é para falar, discutir, e ser derrotado, e voltar. Essa é a paciência. A força de Hércules é a nossa capacidade de fazer as coisas. É aí que a gente tem que se aprimorar. Eu nunca esqueço de um prefeito que entrou na minha sala e falou: você me indica uma biblioteca, mas eu quero uma das boas. Tá? Eu falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa agora aqui. Aconteceu alguma coisa. Esse prefeito já descobriu que existe bons e maus profissionais. Quando ele pediu uma das boas, eu sabia que ele queria alguém que fosse fazer alguma coisa forte na gestão dele. Tá? Então, o governo é isso, pessoal: paciência e força. Eu gostaria de abrir agora para perguntas do público de modo geral, e o colega vai passar o microfone aqui, amigo. Eu já tenho uma aqui embaixo. Eu acho que a gente consegue uma perguntinha. Uma perguntinha? Para a gente poder fazer um encerramento. Ah, ok. Então podemos juntar duas em uma, caso tenha? Duas em uma. Tem uma aqui, alguma mais profundo? Bom, acho que é uma. Onde? Onde? Aqui? Ah, ok. Boa tarde, já é boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria agradecer esse momento. Né? Eu sou de Pernambuco, eu sou do Conselho Federal de Biblioteconomia, né? Estou no Conselho Federal de Biblioteconomia e sou... aqui, tá bom? E sou bibliotecária da Biblioteca Pública. E aí eu passei o link do evento, óbvio que a gente divulgou muito, e o pessoal estava encantado. E aí a história era 2 gerações defendendo a Biblioteca Pública. O quanto foi importante esse momento, né? E hoje a gente conversando aqui na frente, falando, conhecendo a biblioteca, e aí a gente reconhece como é que os sistemas funcionam. Em Pernambuco, a gente tem a coordenadora do sistema, que é Marta Diniz, é uma heroína, como todos são heroínas, né? Heróis, todos são heróis, né? Porque a dificuldade está nas entranhas. O reflexo para a construção e para a permanência e manutenção desse sistema funcionando em todo o país está no esqueleto. A dificuldade é tamanha que eu, ontem falando, que o vereador falando, a gente precisa fazer uma bancada do livro, não é uma bancada da biblioteca. Porque quando a gente passa a entrar e a reconhecer o bibliotecário dentro da biblioteca pública, parece que entra na gente uma força que a gente não consegue entender e que a gente faz ela continuar moendo, continuar fazendo funcionar. E esse papel
e hoje representado por Leonardo e por Milanese, e aqui falando dessa importância, é fundamental. E essa construção desse grupo através do CFB é uma semente que a gente precisa, não só dessa semente, mas a gente precisa que todos nós que estamos aqui presentes, que trabalhamos com biblioteca e que temos a biblioteconomia e a biblioteca como espaço fundamental na construção, a gente precisa estar junto, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. E é como o Milanese diz, eu acho que parte muito da nossa força de vontade e da nossa vontade de lutar para que esse espaço continue desse jeito, sabe? Forte. E isso é só uma semente e a gente só tem a agradecer a todo mundo aqui. Eu fico muito emocionada quando a gente fala de biblioteca pública, porque é fundamental a existência dela. Eu acho que é isso. Eu acho que só para ficar uma perguntinha instigadora para o começo desse grupo também, gostaria que tanto Leonardo quanto o Luiz finalizassem essa mesa numa seguinte resposta. Se existe, qual o ideal da relação de biblioteca pública e sociedade para a contemporaneidade? Ideal de relação dessa biblioteca pública com a sociedade atual, essa relação ela existe. E existe um grande desafio em entender hoje quem é esse público. Esse público muito diverso, né? Esse público que acessa conteúdos digitais, esse público que tem ali um formato de acesso à informação híbrido nas estantes. E o ideal, de fato, é que essa relação permaneça. E para essa relação permanecer, esse profissional, ele precisa ficar atento a todas as transformações que vêm acontecendo nas questões sociais, políticas e também das tecnologias. E a minha proposta e a minha discussão nos meus cursos, nas minhas formações e nos meus textos é de fazer com que a biblioteca pública permaneça sempre atualizada e dentro do tempo dos nossos públicos, dos nossos usuários. E essa relação ideal, então, é que essa instituição permaneça sempre com esse olhar para quem ela atende. A relação se baseia no seguinte: se você ouvir de alguém que frequenta a biblioteca esta frase, eu não sei o que seria de mim sem essa biblioteca, você está fazendo um excelente serviço. A gente tem que pensar que a população, se dissesse isso em uníssono, eu não sei o que seria de nós sem essa biblioteca, nós estamos fazendo um trabalho excelente.